Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 20 de junho de 2023, estamos na 11ª semana do Tempo Comum. O Evangelho da nossa reflexão, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz no Evangelho: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Lembre, Jesus nos convida à perfeição. E assim, amados irmãos, o Antigo Testamento ele é regido pela justiça, ou lei do talião, dente por dente e olho por olho. Isso significa, amados irmãos e irmãs, que a lei deve ser justa, não exagerando, nem pela falta de castigo, nem pelo castigo desmedido. Vejam, ela não deve ser, deve ser justa para ambos os lados, nem de mais, nem de menos. E assim, amados irmãos, a aplicação da lei deveria ser suficiente para restabelecer as relações fragilizadas pela injustiça. Mas, ao aplicar a lei do talião, amados irmãos e irmãs, em muitos casos gerava um mal ainda maior. Portanto, tornava as relações entre ofensor e ofendido ainda mais complicadas. Vejam, a lei deveria restaurar aquilo que estava prejudicado, mas na verdade às vezes tornava ainda mais difícil o relacionamento. Por isso, amados irmãos e irmãs, Deus vem com uma nova proposta. A gente pode lembrar aquilo que a gente fala às vezes nas homilias, lembrando São José. Vejam, a Bíblia fala, São José era um homem justo e ele não queria denunciar Maria, então ele resolve denunciá-la em segredo. Mas por quê? Se ele denuncia Maria publicamente, Maria seria configurada adultério e ela poderia ser apedrejada, ou seja, seria um mal maior. E a lei, quando ela diz dente por dente, olho por olho, ela queria um mal menor. Só que Deus vem e diz para José através do anjo: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Vejam, José queria um mal menor, mas Deus quer um bem maior. Por isso a gente tem que lembrar. Por isso que Jesus diz: ama até os teus inimigos. Não perdoa até somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sede misericordiosos, enfim. Todas as ações, amados irmãos, para que Deus nos convida, é para que nós sejamos misericordiosos. Por quê? Porque essa é a novidade que Jesus traz. Jesus traz a misericórdia como caminho para restaurar as relações. Assim, Jesus revela também, amados irmãos, a face misericordiosa do Pai. E a gente vai lembrar a parábola do Pai misericordioso, ou a parábola do Filho pródigo, onde Jesus nos convida, amados irmãos, a sermos imitadores do Pai, ou seja, sermos misericordiosos uns para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Enfim, assim como Deus nos trata, devemos também tratar os nossos irmãos, com amor e com misericórdia.
E assim, amados irmãos, vamos recordar aquilo que nós repetimos na Santa Missa. O Pai é o Pai misericordioso. O Filho é o Jesus misericordioso. Maria é a mãe da misericórdia. E nós, amados irmãos, devemos ser os filhos da misericórdia, justamente por causa dessa passagem. Lembra? Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então é isso, amados irmãos e irmãs, somos convidados por Deus e por Jesus a sermos filhos da misericórdia, a deixarmos também transbordar do nosso coração a misericórdia, ou seja, sermos reflexo da misericórdia de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.